Dia, 8 horas da manhã, bem-vindos, bem-vindas, vem pra cá. Se eu fosse só falar de mercado financeiro nessa vida, seria só alegria. Pela 12ª sessão consecutiva, o índice Bovespa bateu o recorde. São 15 altas seguidas, 15 dias de valorização e 12 dias de máximas históricas. Mas, infelizmente, como a vida não se resume a esses números, a gente vai falar de coisa boa e coisa ruim. Daqui a pouco tem entrevista com o secretário nacional de Segurança Pública ligado ao Ministério da Justiça, Mário Sarrubo. Obviamente não que o secretário seja ruim, pelo contrário, ele é excelente e vai nos dar um escopo, um panorama do que fica, do que restou, depois da terceira mudança, a terceira versão do relatório do deputado, na verdade, secretário de Segurança Pública licenciado de São Paulo, Guilherme Derrite. Mas segura, vamos falar de Bolsa ontem e desse frenesi. O que justifica isso? Há um cenário positivo interno e externo. Primeiro, teve uma ata considerada dovish no jargão do mercado, do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. A gente se debruçou sobre isso ontem, fez essa leitura a quente com o nosso economista convidado. E ali, nuances, você sempre tem que olhar com lupa ali nas entrelinhas, mas já há uma sinalização de que o Copom está fazendo essa inflexão e se preparando para a redução dos juros. Se você olhar para a curva de juros no mercado, o pessoal majoritariamente já está apostando que essa primeira queda da Selic virá em janeiro. Mas, se você olhar para os economistas, para os bancos, para as grandes casas financeiras no mercado, ainda há uma divisão. Tem muita gente que acha que isso pode ficar para março, mas se dará definitivamente no primeiro trimestre. Um termômetro importante serão as declarações, a fala do Gabriel Galípolo. Primeiro, no relatório de estabilidade financeira, que será divulgado agora às 8 da manhã, depois tem uma coletiva, depois tem uma entrevista. E hoje ainda ele participa de um evento grande do Bradesco, terá duas oportunidades para, quem sabe, dar mais alguma dica, mais alguma pista do que vai acontecer nos próximos meses com o Copom. E lá fora também muito ânimo. Primeiro porque hoje deve ser votado finalmente na Câmara dos Deputados o fim do shutdown, da paralisação do governo americano, que já dura 43 dias, o mais longo da história. Passou pelo Senado por 60 votos a 40. Os republicanos conseguiram um apoio que precisavam de 8 senadores democratas. Isso passa pela Casa Baixa hoje, pela Câmara dos Representantes e depois segue para a sanção do presidente Trump. E tem uma montanha de dados, desde relatórios de emprego a dados de atividade e inflação, que deixaram de ser divulgados nesses últimos 40 dias, pouco mais de 40 dias. E praticamente deixaram o Fed, o Banco Central Americano, decidindo no escuro. Vamos dar uma olhada nas bolsas, então, começando pela Ibovespa, mostrando essa curva bonita. Isso aqui é só no intradia, saiu de 155 mil pontos, que era o recorde de anteontem, e subiu até os 157 mil. Ao longo disso, ainda bateu, olha, ao meio-dia, 158 mil, depois do IPCA, de uma inflação baixinha, abaixo das expectativas. 1,60% de alta, quase 30% no ano. E o dólar? O dólar caminha em sentido oposto, rompeu a barreira dos R$ 5,30, é maravilhoso. Vimos a moeda americana chegar aos 5,27, com baixa de 0,64 e no ano uma queda acumulada de 14%. E como estão as bolsas hoje? Como eu disse, lá fora também o cenário é positivo, com a expectativa do fim do shutdown americano e já apostas para que o Fed possa, em dezembro, fazer um novo corte de juros. Na Ásia, Tóquio e Hong Kong fecharam em alta, Xangai quase estável, leve queda de 0,07. Na Europa está tudo no território positivo, olha aqui, tudo azul ou tudo verde, prefeitos aqui da nossa cor escolhida pelo mercado aberto. Paris, Londres, Frankfurt, Madrid enfileiram altas. E nos Estados Unidos ontem, também um dia animado, S&P 500 0,21% de alta, Dow Jones 1,18%, Nasdaq que passa por uma correção ligada ao IA, né, inteligência artificial, que bateu sucessivos recordes. Aí tem um pessoal pensando, será que é uma bolha, será que não é uma bolha? E inflação, voltando aqui para o nosso cenário doméstico, o que aconteceu com o IPCA ontem? Fechou o mês de outubro em 0,09%. Olha ali, baixíssima, saiu de 0,48 em setembro para 0,09. Tinha uma expectativa no mercado de alta de 0,14. Se a gente destrinchar, recortar esse número, olhar no detalhe, olha o que acontece, os grupos que subiram e que caíram. Você teve uma contribuição positiva de habitação menos 0,3 em outubro, isso aqui é energia elétrica, saiu da bandeira tarifária 2 para a bandeira tarifária 1, você está pagando menos na sua conta de luz e isso tem um impacto positivo sobre a inflação, quer dizer, impede o índice de subir. Alimentação e bebidas, depois de 4 quedas consecutivas, 4 meses caindo, ficou praticamente estável, né, gente? 0,01, estatisticamente é zero, está estável.
Alimentação fora do domicílio, em restaurante, subiu um pouquinho. Alimentação no domicílio, em casa, caiu, resultou nesse índice praticamente estável. Já está todo mundo revendo para baixo. E muitos bancos e investidores já apostando que a inflação vai fechar esse ano dentro da meta. Pode ser perto do teto, de 4,5%, mas pelo menos o Galípolo não vai ter que escrever mais uma cartinha explicando por que não conseguiu cumprir a meta de inflação. Com isso, vou chamar um rápido intervalo comercial pela televisão. Você que nos acompanha pelo YouTube, continua com a gente. Na televisão, o pessoal é rapidinho, já já tem o Mário Sarrubo e Pesquisa Quest. E você que está conosco, vamos nos debruçar agora sobre os números da pesquisa Quest, da avaliação do governo Lula, acabou de ser divulgada agora de manhã e olha o que aconteceu. A aprovação parou de melhorar. Ficou praticamente estável, estatisticamente estável, mas a desaprovação oscilou positivamente um ponto, né? A gente fala oscila positivamente porque está dentro da margem de erro de 2 pontos para cima ou 2 pontos para baixo, foi de 49 para 50, a aprovação também ligeiramente oscilou para baixo, 48 para 47. Se a gente for olhar naquela outra métrica, mensuração de positivo, regular ou negativo, como você encara, como você avalia o governo do presidente Lula? Mesma coisa, negativo, oscilou para cima 1 ponto, de 37 para 38, positivo oscilou 2 para baixo, ali já na margem de erro de 33 para 31 e o regular de 27 foi para 28. Ou seja, a aprovação do Lula estancou, parou de melhorar. Aquele ganho de popularidade que ele tinha tido nos últimos meses, né, você vê pelas curvas, parou de melhorar. E por que foi isso? Vamos então tentar entender o motivo, porque o Felipe Nunes, que é o diretor da Quest, ele justamente vai tentar nos explicar o que aconteceu nesse último mês, porque essa pesquisa é mensal, que mudou esse panorama, essa perspectiva de melhora do governo. Olha essa pergunta. Os traficantes são vítimas dos usuários? Essa foi uma declaração feita pelo presidente Lula que foi considerada infeliz por 81% dos entrevistados que discordaram dessa avaliação, apenas 14% concordaram e a maioria deles acha que foi intencional e não um mal entendido, porque o Lula se justificou depois num post nas redes sociais, disse que foi um mal entendido, que foi uma fala mal colocada, mas a maioria não entende isso não. E 81% discordam dessa afirmação. Aí, uma outra tela que eu selecionei para vocês, para tentar aprofundar um pouquinho sobre esse estancamento, né, da melhora da popularidade. Qual a sua maior preocupação em relação ao Brasil atual? Olha aqui, 38% disparado, violência. Outubro era 30%, foi para 38%. O que aconteceu aqui? Mega operação no Rio de Janeiro. Depois, as respostas truncadas. Cláudio Castro dizendo que foi um sucesso, o governo, na voz de Lula, dizendo que foi uma matança e uma chacina. Economia é a principal preocupação de 15% dos brasileiros. Então, veja que a violência excede em muito, né, mais do que o dobro da preocupação em relação à economia. E uma outra tela que preparamos para vocês também sobre como lidar com a violência, né? Que, afinal de contas, qual o remédio, qual a solução para essa crise de segurança pública? 46% da sociedade, da população, responde que leis mais rígidas, penas maiores e a justiça não soltar criminosos são a principal medida para melhorar a segurança e reduzir a violência. Isso é defendido pela oposição, a gente sabe. A oposição surfa nessa área. Agora, mais educação, oportunidades e medidas sociais são defendidos apenas por 27%.